Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai ter um convidado que vai abrilhantar mais ainda a programação aqui da Semana Especial da Dor ao Alívio. E ele é um fenômeno na internet e na comunicação com seus mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Dayan Siebra, ele é um nome forte quando a gente fala em obesidade e inflamação e muito conhecimento sobre saúde de verdade, né? Ao mesmo tempo, ele sabe que não é possível a gente cuidar do corpo sem olhar para a nossa mente e para as questões emocionais. E nós dois sabemos que a inflamação, muitas vezes, ela começa na boca e chega no coração e nas nossas articulações, né? Então, por isso eu convidei essa pessoa que eu admiro tanto para estar aqui, falar para a gente de alimentação anti-inflamatória e a gente vai saber mais como pode aliviar essas inflamações que geram tantas dores físicas também, acentuando as nossas dores emocionais. E a gente sabe que teve muita consequência disso com a pandemia, né? A epidemia que a gente viveu, e agora a gente tem um aumento de dores físicas e de sobrepeso. Então, seja muito bem-vindo, Dayan. Oi, Kelly, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, com sua equipe, com a tua audiência. Quero mandar um beijo aqui para todos os teus seguidores, todos os teus alunos e tuas alunas. Estar aqui do teu lado é receber uma energia de serenidade, energia de amor, energia de paz. Isso é bom sempre para a gente, para todos nós que nos aproximamos de você, de uma pessoa de luz como você. E é muito bom falar sobre isso, sobre inflamação, obesidade, questões emocionais. E é muito bom para mim, porque isso foi algo que eu vivenciei na minha vida. Então, eu tive a oportunidade de passar por um quadro de obesidade, de inflamação e de problemas emocionais, e eu só pude me curar disso na minha vida quando eu entendi esse ciclo, né? Quando eu entendi esse ciclo de dor, esse ciclo da obesidade, esse ciclo das questões emocionais e como esses segmentos se retroalimentam. Se você não entender isso, você não se cura nunca de uma dor, por mais banal que ela possa parecer. Obrigada, Dayan. Olha, para mim é uma alegria, né? E saber disso, você não só tem o conhecimento, mas a experiência, né? Aquilo que a gente vivencia também, a gente tem tanto mais propriedade para integrar com o nosso conhecimento, né? E eu queria trazer um pouquinho do panorama. Eu fiz uma pesquisa aqui, a gente vendo que hoje quase 60% dos brasileiros estão no alvo do sobrepeso e da obesidade, um número que explodiu depois da pandemia, né? E também o ganho de peso, ele junta, né? Tem uma conexão aí entre a proliferação de dores físicas e emocionais também. Aí eu estava vendo que uma pesquisa no Google pelo termo dor nas costas, ela teve um crescimento de 76% desde o início da pandemia no Brasil. E não é coincidência, né, que a mesma cifra está aí nos casos de obesidade no nosso país, com crescimento de 70% nos últimos anos. E aí, Dayan, eu te pergunto, né? É possível a gente falar o que vem primeiro, né? A dor ou a obesidade? E como elas caminham juntas entre quem segue você e as suas alunas? Essa pergunta é muito interessante e muito profunda, Kelly. Né? Essa pergunta, ela não é matemática. Eu gosto da frase que diz assim, que a medicina, ela é com amor, nem sempre, nem nunca. Então a gente não pode dizer assim que isso é matematicamente assim ou assado, mas o que a gente, na minha experiência que eu posso falar, é que tem dores que vêm antes da obesidade, por exemplo. A dor de uma perda emocional, né? Você perder um ente querido, ou a dor de uma separação, a dor de uma mágoa, a dor de um arrependimento. Essas dores, muitas vezes, elas vêm antes da obesidade. Porque você tem essas dores emocionais, não resolve e muitas vezes começa a usar a comida como um analgésico, a comida como um remédio para aliviar a dor. Quando, na verdade, você queria resolver essas questões emocionais e a comida em excesso, normalmente de preferência comidas que engordam, comidas lixo, fast food, excesso de doce, e aí você engorda. Mas, por vezes, uma dor física é o contrário, ela pode levar à obesidade também. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dor no joelho, né, que não consegue fazer exercício físico, ou que acha que você só pode emagrecer se fizer exercício físico, você começa a entrar num ciclo de adoecimento por conta de apenas uma dor no joelho. Eu não estou subestimando a dor no joelho.
Longe de mim fazer isso, só quem sabe o que é uma dor no joelho sabe quanto é ruim. Mas o que eu vejo nos meus seguidores, nos meus alunos, muitas vezes, é que existe esse conceito de que ou eu faço tudo 100%, ou eu chuto o pau da barraca e não faço nada. Ou seja, ou eu vivo fazendo exercício físico e fazendo dieta, ou também não faço nada, porque não funciona dieta sem exercício ou exercício sem dieta. A pessoa tem que fazer as duas coisas. Então, muitas vezes, pessoas desinformadas por conta de uma dor no joelho, por conta de não poderem fazer uma atividade física, aí elas também relaxam e começam a comer tudo que vem pela cabeça e começam a engordar. Da mesma forma funciona com a pessoa com a hérnia de disco. Então a pessoa começa a acreditar que não podendo fazer exercício físico, vai engordar e ela resolve não fazer mais nada. Então, agora, uma coisa a gente tem certeza. Quando você está com excesso de peso, quando você está com sobrepeso ou até obesidade, isso é um quadro de inflamação crônica. O seu corpo está inflamado. Quando você está inflamado, quando a gente fala em inflamação, a gente fala de inflamação crônica, aí você começa a ter inflamação de vários tecidos, vários órgãos, e vai vir dor. Essa dor pode ser nos tendões, nos músculos, mas principalmente nas articulações. Fora que o excesso de peso, ele por si só já sobrecarrega em termos de... É uma questão física, né? Você está ali, o peso, forçando as suas articulações, forçando a sua coluna. A gente não entende, às vezes, que a pessoa carrega, aumenta todos os anos ali 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, às vezes até 10 quilos ou mais. Aquilo é como se fosse uma mochila de pedra nas suas costas, e teu corpo, tuas articulações, teus ossos, teus ligamentos e tendões não estão preparados para aquilo ali. E o que acontece é que você vai aos pouquinhos sentindo essa dor crônica e pensa que foi de uma hora para outra. Como você bem falou, na pandemia, as pessoas chegaram, eu conheço pessoas que chegaram a engordar 20 quilos na pandemia. Isso é uma coisa que maltrata qualquer esqueleto. As pessoas, eu gosto muito da metáfora do sapo. Você pega um sapo, né, e você joga ele dentro de uma panela fervendo, você joga ele dentro da panela, ele se queima e pula. Por quê? Porque tudo foi subitamente. Mas se você pega um sapo, coloca numa panela fria, liga o fogo do fogão e ali vai cozinhando lentamente, o sapo ele morre cozido sem pular da panela. Por quê? Porque foi aquecendo aos pouquinhos. Da mesma forma, o nosso corpo, a inflamação crônica, ela é um problema porque ela vai acontecendo aos pouquinhos e você vai aumentando 1 quilinho aqui, 1 quilinho ali, vai sobrecarregando, os ombros começam a cair, como se houvesse uma mochila mesmo. Você é fisioterapeuta, sabe muito melhor do que eu. Vai comprimindo os nervos que descem da coluna para o braço, comprimindo as artérias, as veias, vai dando dor em todo lugar. Da mesma forma, as articulações da coluna lombar, comprimindo também os nervos, né, que descem ali para as pernas, e você depois não sabe porque está sentindo dor, dormência, formigamento, e você aos pouquinhos foi colocando cada tijolinho desse um em cima do outro, né? Então a dor e a inflamação. Algumas vezes a obesidade vem antes da dor, outras vezes a dor, principalmente emocional, vem antes da obesidade. Sim. E é muito comum, a gente encontra sempre, né? Geralmente quem tem sobrepeso tem dor, quem tem dor acaba tendo esse sobrepeso, como você falou, e aí me veio aqui, né, Daiane, a questão dos hábitos, né? Porque nós temos hábitos muito inflamatórios, aquelas coisas que a gente acha que, ai, mas é só esse pedacinho, mas é só esse pouquinho. Então, eu queria te pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre esses alimentos que são muito inflamatórios e que estão no nosso hábito, na nossa rotina, que já seria uma boa percepção da gente lembrar, né? Quando for para aquele alimento, opa, será que é aqui que eu vou? Fala um pouquinho para a gente desses alimentos. O conhecimento, Kelly, ele é muito importante. O conhecimento para você saber, muita gente não emagrece porque não tem um conhecimento. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento, qual o alimento que faz mal e por que ele faz mal, aí você começa a se libertar. Porque só o conhecimento não liberta, mas você precisa ter o conhecimento e o entendimento. Você precisa saber daquilo e entender por que aquilo acontece. A gente precisa tirar tudo que não é comida de verdade do nosso dia a dia. Ou seja, teve rótulo, veio da indústria alimentícia, ou seja, barrinha de cereal, iogurtes industrializados, margarina, biscoito, adoçantes, refrigerante, tudo que tem rótulo, que vem da indústria, tudo que os nossos bisavós não comiam, tudo isso faz mal, porque os nossos bisavós comiam comida de verdade. Então, quanto mais a gente se aproximar da comida de verdade, da comida que é descascada,
a comida que é plantada, tudo que vem do chão, da água, que vem das florestas, das hortas, isso tudo é saudável. Agora, se o homem colocou a mão através da indústria, isso começa a fazer mal, porque isso vem aditivos, vem corantes, vem emulsificantes, tudo para tornar um alimento mais viciante, mais palatável, mais gostoso. E, ao mesmo tempo, esses alimentos que são industrializados, muitas vezes vêm ricos em açúcares, em doce. E quanto mais açúcar, mais o teu corpo sofre um pico de insulina no sangue. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, uma glândula que fica aqui na parte de trás da nossa barriga, lá no fundo do abdômen. E o pâncreas, que é um órgão que tem um formato de um microfone, ele produz ali a insulina. A insulina é um hormônio que serve para abrir a portinha das nossas células e jogar o açúcar para dentro, na forma de glicose. Quanto mais açúcar você come, mais insulina você produz. Então, se você come uma coisa muito doce que vai se transformar em açúcar, em glicose no teu sangue, o teu pâncreas dá um pico de insulina. O que faz a gente engordar e a gente inflamar são vários picos de insulina durante o dia. Ou seja, aquela famosa pessoa que vive beliscando comida. Então, quebrando já um mito aqui, nós damos muita atenção e a mídia dá muita atenção, a mídia e os profissionais desatualizados colocaram na nossa cabeça que a gente precisa correr longe de gordura, que a gordura é um grande vilão. Então, eu acredito que isso talvez tenha sido o maior erro da nossa história da nossa história de saúde, dos pesquisadores como um todo. Quando a gente evita gordura, que não é um alimento ruim, nossos ancestrais comiam gordura, os homens das cavernas comiam gordura e não existia obesidade em nenhum momento da nossa história. Então, a gordura é uma fonte de energia maravilhosa e não dá pico de insulina. Ou seja, você não engorda com gordura. Quando eu me refiro à gordura, eu me refiro às gorduras boas, a gordura da carne, a gordura do peixe, a gordura do ovo, do frango, as gorduras das castanhas, do abacate. Eu não estou me referindo aqui às gorduras dos óleos vegetais. Então as pessoas confundem muito isso. O óleo vegetal, que é aquele óleo que você compra de supermercado, com garrafa plástica, de soja, canola, girassol, óleo de milho, aqueles são óleos ricos em gorduras trans. A gordura trans é um outro tipo de gordura. É uma gordura modificada, feita para poder os alimentos durarem mais tempo nas prateleiras do supermercado e adquirirem uma consistência diferente. É a gordura que existe no sorvete, é a gordura que existe nos biscoitos recheados. Então, se você prestar atenção, o maior vilão são os açúcares, as massas, as farinhas, os carboidratos, que dão pico de insulina. E aqui eu poderia citar o pão, independentemente se é integral ou não, o bolo, o biscoito, a bolacha, o macarrão, os embutidos são ricos em nitratos. A farinha branca, as pessoas, mas eu não como. Mas pão não é açúcar, farinha não é açúcar, lasanha não é açúcar. Se engana quem pensa assim. Porque todas essas farinhas brancas, massas, bolos, quando chega no estômago, se transforma em açúcar. Então, só não tem gosto doce, mas lá dentro vira açúcar. Sem contar também leite e derivados, que são alimentos inflamatórios. O leite foi feito para o bezerro e não para a gente. O nosso leite é o leite da nossa mãe. Então, eu não vou nem entrar nessa questão, porque já daria uma outra aula só disso. Mas se você tirar da tua cabeça apenas esses alimentos, você já vai desinflamar seu corpo. E eu sei que muita gente nesse momento que está assistindo a gente vai dizer assim, mas eu vou viver de quê? Eu vou viver de luz? Pois é uma pena você pensar isso, porque é sinal de que você está comendo só isso no teu dia a dia. E eu já fui assim também. Mas acredite, minha amiga, meu amigo, que existe um mundo além disso. Um mundo onde a gente se alimenta de ovos mexidos, de abacate, de café sem açúcar. Um mundo onde a gente consegue viver sem o sabor doce. E o sabor doce você precisa comer, mas das frutas, não de coisas industrializadas. Você consegue viver comendo pães de farinhas funcionais, pão de farinha de linhaça, pão de farinha de aveia, pão de quinoa, pão de gergelim. Existem inúmeros pães de psyllium, que é uma fibra maravilhosa, de uma planta chamada plantago ovata, que ajuda a dar saciedade. Nós podemos nos alimentar no almoço com vários tipos de legumes, verduras, carboidratos bons, de alto índice glicêmico, ou seja, aqueles que liberam açúcar para o teu sangue lentamente, como batata doce, inhame, a própria beterraba,
como a mandioca ou aipim, dependendo da região onde você mora. Então, existe uma gama de alimentos saudáveis que as pessoas não conhecem, porque acreditam que é caro, porque acreditam que não tem, porque acreditam que dá trabalho para produzir. Estamos vivendo um mundo de imediatismo, onde as pessoas precisam preparar uma alimentação em 5 minutos e comer o que está ali na geladeira e não tem tempo para se alimentar. Então, é uma pena isso, mas entendendo esses alimentos são lixo, são veneno, a gente pode começar assim a ser saudável e a desinflamar o nosso corpo. Uhum. E daí, quando você fala isso, né, me vem também esse padrão da alimentação e das emoções, né, dos sentimentos junto. Então, você já falou no começo como a gente às vezes, né, por uma dor, usa o alimento como um medicamento para se acalmar, e aí vai tendo sobrepeso. E aí me veio, né, um sentimento que eu vejo muito com as pessoas que me acompanham, porque na minha formação da parte emocional, a gente vê a raiva como um sentimento que ele pode ser muito bom, né? Se você usa para dar limite, para dizer não quando é necessário, mas em muitas situações, essa raiva mal digerida, ela vira inflamação no corpo também, né? Por estar ali. Como é que você lida com isso, assim, na sua história ou com as pessoas que te acompanham? A raiva, ela é interessante isso, porque a raiva, quando ela se torna uma mola propulsora de mudanças de vida, ela se transforma na indignação. A indignação ela é muito boa quando você se torna uma pessoa indignada, indignado com o meu próprio corpo, indignado com a minha saúde, indignado com meus resultados na profissão, indignado com o meu casamento. Isso faz você querer mudar rapidamente. Mas quando a raiva ela é puramente raiva, ela é o pior sentimento que existe, porque ela é o contrário do amor. Ela é como se fosse o elo de ligação de todos os outros sentimentos tóxicos. O sentimento de inferioridade, o sentimento de insegurança, de ansiedade, de medo, de terror. E as pessoas, nós temos sentimentos tóxicos. O grande problema é quando esse sentimento tóxico ele vem muito forte no nosso corpo ou ele vem numa frequência muito grande. Então, não tem problema você sentir raiva. O problema é quando você sente raiva e essa raiva, digamos, é uma raiva de nota 10, onde você sente dor pelo corpo, você quer matar alguém, você quebra coisas, você come demais em excesso e você passa mal. Então, isso é uma raiva doentia. Agora, você sente uma raiva assim leve, rara, isso é comum demais. Nós somos seres emocionais. Ou outro problema não é tão alta, não tão forte a intensidade da raiva, mas quando você sente numa frequência muito grande, digamos, eu sinto raiva todo dia. Então, existem pessoas que sentem. Quando eu falo raiva, mas existem outros sentimentos tóxicos que você pode ter todo dia. Eu vou dar um exemplo de um sentimento meu, que eu tinha muito, que ainda hoje eu tenho, mas é muito raramente, que é o sentimento de insatisfação crônica. Ou seja, nada tá bom. Muita gente sente isso. Para cada sentimento tóxico, você tem um sentimento antídoto que pode curar. Por exemplo, o que cura a raiva? O amor. Então, você desenvolve sentimentos de amor por algo ou por alguém, até mesmo por você mesmo. A minha insatisfação crônica se curou com o antídoto da gratidão, que eu não entendi o que era e eu coloquei dentro do meu coração. Então, o primeiro passo para quem tem sentimentos tóxicos, que usa o alimento para sanar, isso é muito comum, é entender que aquilo está acontecendo. E entender que o alimento, ele precisa ser um alimento para as células, para nutrir o corpo, e não para resolver questões emocionais. O que resolve a fome emocional, digamos assim, é pensamentos bons, são experiências boas, são vivências, são companhias, você ter uma vida interior com música, com aprendizado, com crescimento, e isso melhora, o servir. Então, não alimento. Claro que existem nutrientes para a parte física da nossa mente, como o ômega 3, como o magnésio, como o próprio colesterol, mas a parte dos sentimentos precisam ser cuidados de uma forma especial. Mas muita gente a essa altura está ouvindo a gente falar isso e pensando, mas qual é o meu sentimento tóxico? E aqui eu vou fazer para você que está nos assistindo uma reflexão. Se você não sabe qual é o seu sentimento tóxico, tem um exercício muito fácil para você descobrir qual é. Eu queria que você agora pensasse, você que está em casa, qual foi a cena mais traumática da sua vida? A primeira cena que você tem ideia e lembrança mais traumática da sua vida. Na hora que essa cena vier à sua cabeça, eu quero te pedir para você fazer a seguinte pergunta: qual era o sentimento que eu estava naquela cena?
provavelmente aí vai vir o resultado e a resposta para ter o sentimento tóxico. Geralmente, na primeira cena traumática da nossa vida, a gente implanta na nossa cabeça uma espécie de nódulo neural traumático dessa cena traumática com aquele sentimento. E é como se virasse um vício, querer aquele sentimento o resto da vida. Então, indo direto ao ponto, para a gente tratar esses sentimentos tóxicos e não tratar com comida, eu desenvolvi um método chamado de PPP. Fica mais fácil. PPP quer dizer percepção, perdão e ponte para o futuro. Como é isso, Dayane? Você vai perceber que existe o sentimento tóxico e quando ele começou na sua vida. Foi lá na infância. Quem foi que implantou esse sentimento na tua vida? Eram coisas que você via do teu pai ou da tua mãe? Então, o que é que você via na tua infância? Quais as crenças que foram criadas e através do quê? Então, percebeu, sabe de onde veio? Ok. Segundo P é o perdão. Você vai perdoar aquela pessoa que te causou isso. Normalmente, pai, mãe ou pais substitutos, pessoas que te criaram, pessoas que viveram com você. Fez esse perdão, que geralmente precisa de uma ajuda de um terapeuta para fazer isso, às vezes até uma cartinha, como se fosse uma carta para o pai, para a mãe. Aí você vai fazer uma ponte para o futuro. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou trabalhar com isso agora, com essa minha nova bagagem daqui para frente? Claro que quando a gente está em atendimento, hoje eu não faço mais atendimento, mas nos nossos treinamentos eu trabalho muito com ferramentas de reedição de memória, usando ferramentas de programação neurolinguística, onde você dá uma enganada no teu cérebro e você meio que dá uma apagada naquela memória ruim. Você nunca vai apagar completamente, porque a memória da gente só desaparece depois de 3 coisas: ou Alzheimer, ou traumatismo craniano, ou AVC. Se não for isso, não vai apagar nada na cabeça, mas você vai dar uma enganada no cérebro para que ele não perceba aquilo como tão doloroso. Então, onde é que eu quero chegar? Questões emocionais são muito mais profundas e mais fortes do que conversinha simples com psicólogo. Existem psicólogos incríveis e maravilhosos, existem psicólogos e psicólogos. Existem psicólogos que aprofundam na terapia com seus alunos e seus pacientes. Ok. Então, esse aprofundamento é necessário, porque se você ficar naquela coisa só de dar conselho, de trabalhar o ambiente e o comportamento, você não vai melhorar nunca. Você vai dizer para a pessoa: olha, não coma isso, não faça aquilo, isso não faz bem, vai ficar tudo na superficialidade, na racionalidade, e a coisa é muito profunda. A gente precisa de ferramentas para entrar na mente humana e resolver lá como se fosse uma cirurgia, lá no ponto certo. Obrigada, Dayane. E aí me veio, né, muito aqui as pessoas com dor que eu atendo, falando até disso, né, da gente não como profissional, digo, a nossa formação, e as pessoas até elas chegarem na gente, elas já passaram também numa longa trajetória, já tentaram isso, tentaram aquilo, e com a dor, eu vejo muitas pessoas chegam para mim: Kelly, eu queria ter te conhecido antes, porque eu já acredito que o meu corpo não serve, né? Porque tem um lado, né, Dayane, tirando a vitimização, não é colocando as pessoas nesse lugar de vítima, ninguém é vítima de nada, todos somos agentes potentes da nossa história, né? Então, não é desse lugar que eu estou falando, é daquele lugar que a própria medicina, ela já olha para a pessoa e diz: o seu corpo está errado, não tem o que fazer, a dor crônica é assim, e na obesidade também, né? Quantas pessoas já tentam, já tentei de tudo, já fiz dieta, e aí o profissional fala para mim: você não tem força de vontade, não quer melhorar, né? Que tem momentos que às vezes é preciso um estímulo extra, mas assim, eu fico vendo, né? Como essa dor ela chega na mesa também, né? E às vezes a própria frustração e a crença que a pessoa tem que o corpo dela não é capaz, que é um problema ou da idade ou do diagnóstico, ela também fica mais suscetível a sobrepeso. Você concorda? Concordo demais. Hoje existe uma confusão muito grande. Preciso a gente ponderar bem as palavras para falar o que eu vou falar aqui agora. Existe uma confusão muito grande quando se fala do empoderamento feminino. Eu falo feminino porque muitos homens já se acham empoderados e não precisa a gente estar empoderando, porque o mundo, normalmente, ele já é machista por si só, e eu entendo que as mulheres querem empoderar as próprias mulheres para diminuir um pouco essa diferença, né? Mas, assim, essa história da mulher empoderada, criou-se essa coisa de meu corpo, minhas regras, e uma espécie de romantização da obesidade. Eu não estou pedindo para ninguém aqui virar Paola Oliveira, que eu acho uma das mulheres mais bonitas, mais belas fisicamente do Brasil.
né? Mas essa história de se aceite como você está, se ame desse jeito, isso é ilusão, isso é conversa para boi dormir. Porque ninguém se ama. Como é que eu me amo e eu me deixo continuar obeso? Isso não é amor. Então, isso não é amor. Agora, o grande problema é que eu entendo as pessoas que continuam obesas. Elas continuam, não é porque elas não se amem, é porque elas não sabem como emagrecer. As pessoas, eu digo isso com propriedade para falar, porque nós já ajudamos a emagrecer mais de 35 mil pessoas. As pessoas, Kelly, tentam 1000 vezes emagrecer, sofrem, elas têm força de vontade, elas têm tudo. Elas têm vontade, elas sofrem, elas sentem dores. Só que chega um ponto que elas não conseguem, já tentaram 1000 vezes, só que da forma errada. E no final sobra o quê? Aceitar. Então, a aceitação, isso é em todo o processo de negociação. Quando você não consegue uma coisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você tenta, você aceita. É igual na vida profissional, você tentou passar no Enem, no vestibular, no concurso, não tem, você aceita o seu emprego. É no seu casamento. Casou 3 vezes, não deu certo, eu aceito viver solteiro, eu aceito casar com esse traste. Então, você tenta muitas vezes e no final volta a engordar. É frustração acima de frustração. Por quê? Porque os métodos estão, na sua grande maioria, errados. Estão mandando as pessoas fecharem a boca e fazer exercício físico. Como um ser humano vai comer menos e gastar mais energia? Isso é impossível. É igual pedir um carro para andar mais, em maior velocidade, e botar menos gasolina. É impossível. Então, o apelo que eu faço para você que está nos assistindo aqui agora, não se aceite como você está. Se você não está bem, não se aceite, porque você não é isso. Ninguém é obeso. Você está obeso. Não existe genética apenas de obeso. Mesmo você tendo uma genética com tendência à obesidade, você não precisa se tornar refém da genética. Não se torne uma pessoa acomodada, mas é muito melhor você se tornar indignada. Agora, precisa ir para o oposto e querer ser super fitness exageradamente, modelo padrão. Não se cobre, não. Apenas faça o que tem que ser feito. Procure métodos, procure estudo, procure canais de comunicação de credibilidade. Pare com essa história de acreditar em dieta da moda, de fechar a boca e fazer exercício. Não funciona assim. Volta esse vídeo aqui. Preste atenção no que a gente falou agora dos alimentos. O que é que você tem que mudar? Segue os nossos canais no YouTube aqui. Então, mas não se conforme com meu corpo, minhas regras. Eu acho um perigo muito grande quando a pessoa começa a virar modelo super size, modelo das gordinhas. Então, começa a ir na loja de super obesos. Muito cuidado. Você pode até ir lá, mas de lá não se conforme. Né? Estou vestindo uma roupa gigante, super size, mas eu não me conformo com isso. Se demorar 1 ano, 2 anos, eu vou emagrecer. Custe o que custar, mas eu vou emagrecer. Os métodos de emagrecimento que funcionam não envolvem sofrimento. Envolvem mudança de estratégia. Mas não quer dizer que envolve sofrimento. Eu digo isso com toda certeza. E eu quero te dar esperança para você que está assistindo isso aqui agora. Obrigada, Daiane. E o autocuidado, né? Eu acho que quando a gente muda essa visão, né, você não vai lutar contra você mesmo o tempo todo no sentido de se rejeitar, mas é o autocuidado. E eu digo que quando a gente come um alimento de verdade, pelo menos eu tenho muito essa experiência, como o corpo agradece, né? Eu me lembro da época, né? Eu morava em Niterói, que é pertinho do Rio, e surgiu aquela onda dos rodízios de massa, sabe? A gente ia, sentava, e eu me lembro que eu ficava 2 dias pesada, sonolenta, e eu falava, gente, como é que eu fazia isso com o meu corpo? Se a gente trabalhar um pouquinho a nossa consciência, não é tão sofrido, porque o próprio corpo ele responde. Você vai comer aquela lasanha desse tamanho, seu corpo, se você se conectar, o corpo vai responder. E aí, Daiane, para isso eu uso muito os micromovimentos, né? Eu uso atenção plena, mindfulness também para ajudar. E eu queria te fazer uma proposta para quem está aqui com a gente agora. Eu queria te pedir assim, se a gente pode dar, se você pode trazer. Você já falou, trouxe muito conteúdo aqui. Primeiro, já agradecer tudo que você trouxe. E se você pode dar mais alguma dica, o que você diria agora para quem está aqui assistindo a gente? E eu queria conduzir uma prática de micromovimentos, de atenção plena, para a gente usar na hora da alimentação, que vai nos ajudar também.
porque às vezes é isso, a gente vai acumulando o conhecimento e na hora que está diante do prato, a gente come ali pensando lá e já foi e nem percebeu como o corpo recebeu aquele alimento, né? E aí eu vou conduzir um pouquinho essa prática, se você quiser experimentar também, mas se você quer trazer mais alguma coisa para quem está aqui com a gente. Seria muito ousadia minha querer mudar a vida das pessoas em apenas um vídeo. Então, eu queria trazer de forma simples 3 dicas que eu acho que podem ajudar a dar um empurrão inicial a você que está aqui em casa, assistindo a gente agora, diz, rapaz, eu não sei por onde começar, porque eu vi que faz sentido o que esses 2 profissionais estão falando, mas eu não sei por onde começar. Eu vou te dizer agora 3 coisas que, para mim, me ajudaram muito no meu processo de emagrecimento. Para quem não sabe, eu perdi 15 quilos ao longo de 1 ano e 2 meses. Eu pesava 15 quilos a mais e hoje, com quase 50 anos, eu me sinto bem melhor do que quando eu tinha 35 anos. Então, e eu comecei, a primeira coisa, água com limão. Isso aqui eu estou usando água constantemente durante essa live e eu tenho um hábito de beber água o dia inteiro. Água com limão, o limão ele te ajuda a dar mais energia para você fazer suas atividades diárias. O limão ajuda no processo de detox do teu corpo. O limão é rico em potássio, ajuda a desinchar, desinflamar teu corpo. O limão ajuda a alcalinizar teu corpo e desinflamar. E o limão, ele é diurético. Então, você vai passar o dia fazendo xixi, desinflamando, secando o teu corpo. E o limão tem pectina, que é uma fibra que ajuda na saciedade. Então, quanto, Dayan? Pega 1 litro d'água, espreme o limão e vai bebendo água durante o dia. Não faz isso à noite, não, porque o limão pode fazer você ficar se acordando para fazer xixi. Então, primeira coisa, água com limão. Você vai perceber a diferença no seu corpo. Você não é obrigado a fazer isso, mas você pode experimentar durante 10 dias, que eu tenho certeza que dificilmente você não vai querer continuar o resto da vida. Foi assim comigo, quando eu descobri essa água com limão nos Estados Unidos, num evento com o Tony Robbins, o maior guru da atualidade, e funcionou, ainda hoje funciona comigo e meus alunos. Segunda coisa, eu te aconselho a estudar mais sobre jejum intermitente. O jejum é uma prática milenar que vai te ajudar a não precisar ficar comendo constantemente e vai fazer você sentir menos fome, inclusive a fome emocional. Você vai gastar menos dinheiro, vai comer menos vezes ao dia e vai se sentir saciada por mais tempo. Então, não vai sair fazendo jejum adoidado, sei lá, da tua cabeça, não. Procura uma fonte para estudar. Nós temos vários vídeos no nosso canal sobre jejum, vai aprendendo. E a terceira dica tem a ver com jejum, porque a terceira dica é perca o medo de gordura boa. Então, tenha mais medo de comer aquela gordura da picanha, não tenha mais medo de comer torresmo, não tenha medo de comer um leitão à pururuca, não tenha medo de comer gordura das cartilagens, das juntas, dos músculos, não tenha medo. Isso não vai subir o teu colesterol, não vai fazer você engordar, não é isso. Pensar isso é a mesma coisa de pensar que uma pessoa que vai comer brócolis vai ficar verde. Então, não funciona isso. Você perdendo o medo de gordura, a gordura é um alimento que vai fazer você ficar com saciedade por mais tempo, vai dar menos pico de insulina e vai te ajudar a fazer o teu jejum. Então, as 3 dicas que eu daria para você começar o teu processo é água com limão, jejum intermitente e perder o medo de gordura. Claro que você não pode também não controlar suas emoções, porque a emoção se você tiver uma emoção descontrolada, você vai botar por água abaixo tudo isso que você vai fazer. Então, tem que fazer as 3 coisas. Acredito que juntando o exercício da doutora Kelly, então a gente vai ter grandes resultados. Com certeza, Daiane, e agradeço demais a sua presença e dizer que é isso, né? A gente, quando está aqui compartilhando esse conteúdo, eu falo que é como se a gente jogasse sementinhas, né? A gente não tem essa prepotência de que, não, a gente fez uma live, eu vi uma live e já me transformei. A gente sabe que não é assim, mas são sementinhas que a gente vai espalhando, né? E para você que quer saber mais sobre emagrecimento, siga o Dayan, acompanhe ele nas redes sociais, espere o momento de estar num programa com ele, porque é isso, no programa a gente aprofunda e traz o passo a passo, aí é possível, né? E aqui a gente vai espalhando essas sementinhas. Então, em relação à prática que eu queria trazer, primeiro aqui, a nossa boca, ela também tem muitas memórias. E quando a gente come, e essa fome emocional, ela é ligada também a uma forma automática de usar a boca, né? A gente come ali que está envolvendo tudo, mas é muito aqui.
E eu falo, quantas vezes a gente consegue comer sentindo o sabor do que está vindo à boca? Isso tira a necessidade de comer demais e diminui esse automatismo, né, na alimentação. Então, eu primeiro te convido, né, Daiane, que com a gente, quem está em casa, eu sei que nem sempre é possível isso na correria, tá? Então, a gente aproveita agora que você está aqui, dá esse tempinho para você. E no dia a dia, a pinceladinha que ficar, uma sementinha que brotar ali, já está valendo para o seu processo começar, né? Então, é muito com isso que a gente faz essa prática. Então, primeiro é sentir um pouquinho o seu corpo. Observar a planta dos pés tocando o chão, o apoio na cadeira. Quando a gente traz essa percepção para o corpo já informa o quanto que é preciso de comida, de bebida, de respiração, e a gente faz tão pouco, né? Então, observa um pouquinho, alguns segundos, esse contato do seu corpo com a cadeira, o movimento que a respiração faz no seu corpo quando o ar entra e quando o ar sai. É um mecanismo que acontece 24 horas do dia. E eu vou te convidar a levar a sua atenção para a sua boca. Isso mesmo, para a sua boca. E devagarzinho eu vou te convidar a mover a sua língua lá do dedo dos dentes incisivos superiores para trás, como se você varresse o céu da sua boca. Então, leva a atenção para a sua língua, deslizando pelo céu da sua boca, de frente para trás, de atrás dos dentes até ali atrás e volta. E vai percebendo esse movimento da língua, a salivação que acontece e você deglutindo a saliva. Fique presente para tudo isso que acontece. E daqui a pouco um alimento que você vai ingerir, o quanto você está movendo a sua boca de uma forma automática, sem perceber. E aí eu vou te convidar a passar a sua língua sobre os dentes superiores, fazendo um movimento de um lado para o outro na sua boca. Pode começar nos incisivos superiores e deslizando para a direita e para a esquerda. Imagina que a sua língua é um pincel que está rodeando cada dente. E percebe o movimento da língua. E no próximo você vai passar fazendo a volta completa pela parte interna dos dentes e vindo pela parte de fora. Vai fazendo esse círculo numa direção, na outra direção. E aí pode parar, faz uma pausa. Deglute a saliva, percebendo a deglutição da saliva. Observa como fica a presença do seu corpo quando você está fazendo isso com consciência, sentindo. E agora você vai colocar a sua língua nos incisivos inferiores, né? Esses dois dentinhos da frente, e vai fazer o mesmo processo de passar a língua pela parte de dentro, vindo por fora, circulando toda a sua arcada inferior. Como se você pudesse perceber os dentes passando por cada momento da língua, passando no dente, o dente passando pela língua. E aí pode parar, faça uma pausa, deglute a saliva. E eu vou te pedir para trazer a sua percepção agora para o seu rosto, para a sua boca. Em algum momento de uma próxima alimentação, lembra um pouco dessa sensação de estar percebendo o seu corpo, de estar percebendo a deglutição. E quando você estiver diante do alimento, olha para o prato, olha o que você está levando à boca, percebe o cheiro, percebe a textura. E essa experiência, ela vai te trazer muito mais saciedade do que você comer no piloto automático. E aí vou convidar você que está nos assistindo a abrir os olhos devagar e olhar um pouquinho ao redor. E é você também, Daiane, estou curiosa para ouvir como foi essa experiência para você. E olha ao redor um pouco
né? Eu falo que são óleos de mais presença, né? Quando a gente para estar um pouquinho mais presente. Como é que foi para você, Daiane, essa prática? É curioso, né? Você ter 48 anos e nunca ter explorado algumas regiões do seu próprio corpo, né? Então, eu tô falando de mim, né? Então, você dizer, rapaz, chega a ser até curioso, você está se conhecendo, né? Uma região, nunca imaginei que eu pudesse. Então, imagino tanto de exercício que não existe parecido com esse, de você se conhecer. Então, e como eu ando vivendo muitas vezes, mesmo fazendo o que tem que ser feito muitas vezes, mas ainda no piloto automático, muitas vezes, comendo apressadamente, às vezes uma quantidade maior do que deveria. Então, maravilhoso o exercício. Obrigado Que pela bom. oportunidade, doutora. Eu que agradeço. Digo que tem aquela música, né, do Chico Buarque, ó pedaço de mim, ó metade arrancada. São partezinhas nossas que eu falo que o meu trabalho é tentar trazer de volta. Cada partezinha que a gente achou que estava separada, para a gente ser cada vez mais inteiro, sabe, Daiane? E aí eu aproveito para te agradecer demais. E estava até olhando durante toda a nossa conversa, a nossa roupa, né? A sintonia, a gente veio com cor parecida. Sem combinar, sem combinar. Sem combinar. Então, agradeço a sintonia e digo para você que está aqui com a gente acompanhando a Semana da Dor ao Alívio. Aproveita todo esse conteúdo gratuito que está aqui para você. Assista tudo e mais do que assistir, coloque em prática. Como eu falei, a gente vai jogando as nossas sementinhas e você pode ter muita transformação já colocando tudo isso em prática. Aproveita, maratona no final de semana para assistir os vídeos e poder também implementar na sua rotina. E daí é sempre uma alegria estar com você. Te agradeço muito a disponibilidade. Obrigada, querida. Obrigado, Kelly. Obrigado a seus seguidores e alunos. Gente, beijo para vocês. Não tenho dúvida que o evento está sendo aí bombástico, viu? Obrigado, Kelly. Obrigada.